Ele aprendeu a estudar sozinho, sobreviveu à Revolução Francesa, onde seu pai foi guilhotinado junto com seus ídolos, perdeu uma esposa para o câncer, mesmo sem estudo formal, passou a ensinar professores na universidade. Propôs a existência do elétron e do fenômeno eletromagnético, eternizando seu nome na história. Conheça André-Marie Ampère, ou simplesmente Ampère. Olá, eu sou Flávio Santos e você é muito bem-vindo ao Industrial Evo. Nascido em uma família abastada na cidade de Lyon, França, em 20 de janeiro de 1775 e criado em uma propriedade rural, em um período intelectualmente excitante na história francesa, Antoine Lavoisier estava revolucionando a química e Voltaire e Jean-Jacques Rousseau, os líderes do iluminismo francês, defendiam que a sociedade deveria ser fundada na ciência, na lógica e na razão, e não nos ensinamentos religiosos da Igreja Católica. Sua educação foi bastante incomum. Seu pai era um grande admirador de Rousseau e decidiu seguir sua abordagem para a educação do filho. Isso significa nenhuma aula formal. Ampère poderia fazer o que quisesse, aprendendo tudo o que desejasse. Ele também tinha permissão para ler o que quisesse e funcionou excepcionalmente bem. Ele desenvolveu uma sede insaciável por conhecimento, chegando a memorizar páginas inteiras de uma enciclopédia. Embora filho do iluminismo francês, Ampère não rejeitou a igreja e permaneceu como católico praticante ao longo de toda a sua vida. Pois bem, antes de continuar, deixa eu dar um breve recado. Quer mudar seu mindset para habilidades comportamentais como comunicação eficaz, planejamento, capacidade de resolver problemas e liderança, entre outras? Talvez você não saiba, mas as soft skills se tornaram verdadeiros diferenciais no mercado de trabalho tão competitivo. E você pode aprender a desenvolver essas habilidades. Aqui na descrição do vídeo tem uma lista de treinamentos sobre mindset ágil, RH ágil, gestão do tempo, alta produtividade e alta performance. Dê uma conferida. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o conhecimento. Aos 13 anos, Ampère iniciou um estudo sério em matemática usando livros da biblioteca de seu pai. Seu pai lhe deu livros especializados para ajudá-lo a melhorar e também levou seu filho para Lyon, onde um abade lhe deu algumas aulas de cálculo, as primeiras aulas formais que o jovem Ampère teve. Ao assistir algumas aulas de física na faculdade de Lyon, Ampère começou a ler livros de física junto dos de matemática. A vida até agora tinha sido pacífica e agradável para Ampère, mas um período de tragédia estava começando a se desenrolar. Em 1792, aos 14 anos de idade, veio a Revolução Francesa. Em 1791, enquanto Ampère continuava seus estudos caseiros em sua propriedade rural, os revolucionários deram a seu pai o papel legal de juiz de paz. Em 1792, a irmã mais velha de Ampère, Antoinette, morreu. Em 1793, a facção jacobina da Revolução guilhotinou seu pai. Em 1794, foi a vez do grande químico Lavoisier ser guilhotinado pelos revolucionários. Mesmo não tendo recebido educação formal, Ampère era tão competente que se tornou professor de matemática e foi promovido a professor catedrático. Em 1800, enquanto professor particular em Lyon, Alessandro Volta, aquele mesmo do vídeo anterior, inventou a bateria elétrica e pela primeira vez os cientistas puderam produzir uma corrente elétrica constante. Em abril de 1820, o cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu que um fluxo de corrente elétrica em um fio desviava a agulha de uma bússola magnética que estivesse próxima. Ørsted descobriu uma ligação entre a eletricidade e o magnetismo. Em setembro de 1820, Ampère presenciou uma demonstração deste efeito que foi apresentado para a elite científica lá em Paris. Ampère ficou fascinado com a descoberta de Ørsted e decidiu que tentaria entender por que a corrente elétrica produzia esse efeito magnético. Em seu diário, Ampère escreveu: "Desde que ouvi pela primeira vez sobre a grande descoberta de Ørsted, da ação da corrente elétrica em uma agulha magnetizada, tenho pensado nisso constantemente.
Todo o meu tempo foi dedicado a escrever uma grande teoria sobre esses fenômenos e tentar os experimentos indicados por essa teoria, todos os quais tiveram sucesso. Ampère começou repetindo o trabalho de Ørsted e, antes do final de setembro de 1820, menos de um mês depois, fez sua própria descoberta. Descobriu que se a corrente elétrica flui na mesma direção em dois fios paralelos próximos, os fios se atraem. Se as correntes elétricas fluem em direções opostas, os fios se repelem. Ampère produziu atração e repulsão magnética na completa ausência de qualquer ímã. Todo o magnetismo foi gerado eletricamente. Ele chamou esse novo campo de eletrodinâmica. Hoje, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo são considerados o mesmo campo. Para explicar a relação entre a eletricidade e magnetismo, Ampère propôs a existência de uma nova partícula responsável pelos fenômenos, a molécula eletrodinâmica. Uma partícula carregada e microscópica que hoje podemos pensar como um protótipo do elétron com um nome diferente. Ampère acreditava corretamente que um grande número dessas moléculas eletrodinâmicas estava se movendo em condutores elétricos, causando fenômenos elétricos e magnéticos. Ampère também descobriu e nomeou o elemento flúor. Em 1816, ele propôs que os 48 elementos químicos conhecidos na época deveriam ser agrupados de acordo com suas propriedades. Ele propôs isso 53 anos antes de Mendeleev publicar sua tabela periódica, aquela mesma que nós conhecemos hoje. Ao longo de sua vida, Ampère teve muitos sabores e dissabores. Nasceu em uma família abastada, aprendeu a estudar sozinho, sobreviveu à Revolução Francesa. Durante esta mesma revolução, ele perdeu o pai e sua irmã mais velha. Se casou aos 24 anos, teve um filho, perdeu a esposa para um câncer antes de completar 4 anos de casamento. 3 anos depois se casou novamente e após o nascimento da filha, o casal se separou. Aos 49 anos, foi nomeado para a cadeira de Física Experimental do Collège de France, em Paris, cargo que ocupou pelo resto de sua vida. Aos 61 anos, Ampère contraiu uma pneumonia. Ele morreu na cidade francesa de Marseille em 10 de junho de 1836, cidade esta em que ele foi sepultado, porém seus restos mortais foram transferidos posteriormente para o cemitério de Montmartre, em Paris. Sua maior contribuição foi a proposição de que partículas circulavam pelos condutores elétricos, causando o fenômeno eletromagnético. Hoje em dia, toda a construção de componentes elétricos leva em conta os efeitos do eletromagnetismo. Em sua homenagem, a unidade de medida de corrente elétrica foi nomeada Ampère, e em 1946 a unidade Ampère foi adicionada ao Sistema Internacional de Unidades, o SI. E foi assim que mais um grande foi eternizado, literalmente com muito trabalho, sangue, suor e lágrimas. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. No vídeo anterior, eu falei sobre Alessandro Volta, o inventor da primeira fonte de energia elétrica estável, a pilha. Não deixe de conferir. Se é novo por aqui, aproveite para se inscrever. Muito obrigado pela sua companhia. Te espero nos próximos lançamentos.